galera do segundão, hoje dando continuidade às nossas discussões, estamos falando da filosofia política. Na nossa aula passada, nós estamos falando sobre a questão do contratualismo, né? A concepção de Hobbes. Só para te relembrar, quando eu te falar de contratualismo, vamos imaginar, estamos vivendo o regime absolutista, e para você justificar esse pensamento, essa ideia política, da questão do absolutismo, você coloca aquela questão do poder divino do rei, onde as pessoas diziam que esse rei tinha esse poder divino e poderia exercer esse poder acerca daqueles que por ele são comandados. Então, mesmo de forma inconsciente, as nossas ações têm suas consequências. Então vamos imaginar que pode estar pensando em qualquer coisa, está nem preocupado com o resultado que vem a acontecer, com os problemas, mas terá consequências a si mesmo. Mas que você fique calado, você não se manifeste, que você não pergunte, que você não questione, tem consequências. É a mesma coisa vivendo a experiência hoje da pandemia, se você não questionar, não se colocar a entender e buscar um mecanismo que possa favorecer essa dificuldade, a gente vai ver resultados que a gente está vendo, infelizmente, no cotidiano. Agora, quando você está consciente das intenções, várias formas, e nesse caso você tem como praticar o processo. Então é sempre bom a gente estar consciente daquilo que a gente está fazendo, porque se eu acho de forma inconsciente, eu não estou preocupado com as consequências, com os resultados. Então você tem que estar consciente acerca do problema, porque é muito mais fácil você manifestar questionamentos e posicionamentos e aí encontrar soluções para esse determinado tipo de problema. Então, ou alcançando o nosso objetivo, nós temos que encontrar as motivações, nesse caso, quais são as ações. E a partir dessas ações, ele vai estar tendo um impacto tanto na vida coletiva quanto na vida política. E era isso daí, tá? E que está vendo essa experiência nesse momento está aí, dentro dessa linguagem de Hobbes, onde está se tentando buscar esse impacto nessa vida coletiva e política, como é que esse processo está acontecendo, como é que esse processo está se desenvolvendo. Porque quando a gente fala de contratualismo, é interessante que é como você colocasse teus desejos, as tuas vontades na mão de um indivíduo, nesse caso do imperador, você se sujeitava a ele, que ele ia determinar. E um detalhe que é interessante, porque você não podia questionar esse poder absoluto, porque existia a concepção desse poder divino que é dado aos reis, que são favorecidos. E esses contratualistas, ao longo do tempo, desde Maquiavel, Hobbes, Rousseau, eles tentam justificar o poder desse imperador. E esse imperador não deve ser questionado, você tem que se colocar à mercê da sua ideia, do seu pensamento, não deve ser questionado. Então, Hobbes, o que ele pensa? Dentro dessa filosofia, ele vai ter uma coisa que utiliza chamada axiomas, ou verdades. Então, esses axiomas são as verdades de formas evidentes, aonde se busca, através de definições e demonstrações, a justificativa, daquele indivíduo para exercer um poder sobre os outros. Então, você buscava definir aqui, ele é alguém que é privilegiado, seu poder divino, e demonstrava de que forma isso acontecia quando você seguia aquele mecanismo, aquela forma de governo, seria melhor, porque teria uma possibilidade de atingir os objetivos. E uma coisa que ele difere das concepções, porque ele conheceu o René Descartes, mas ele dizia que o corpo, que esse indivíduo que pensa, ele percebe a sua realidade e esse corpo se movimenta. Então é assim que ele via também a sociedade. Enquanto Descartes dizia que a concepção do pensar, nesse caso razão, Hobbes vai trazer uma coisa diferente. Ele diz que esse pensar mais que não teria vinculado com o corpo. E esse corpo, ele pensa, mas ele percebe a sua realidade e a partir daí gera os movimentos. E ele tentar entender a mesma forma dentro de uma sociedade como é que se desenvolve. Vendo a experiência absolutista, ele começa a dizer, bom, esse corpo funciona dessa forma, é desse jeito, é importante que nós olhemos para a figura do imperador, tanto que na obra Leviatã ele mostra essa forma de governo que está lá presente, e nessa forma de governo, como é que ela se desenvolve ao longo do tempo, dentro desse processo, e tem suas consequências. Mas, lembrando que as ações que são desenvolvidas dentro do absolutismo, em especial nessa obra contratualista, era a forma que se tinha de identificar. Porque uma coisa que Hobbes falava é a questão do estado de natureza. Ele dizia que todo homem, dentro do seu estado de natureza, por si só ele é violento, ele passa a ser o lobo desse próprio homem, então esse homem está nessa constante violência no seu dia a dia. Então ele coloca esse processo de estado de natureza que ele tenta, dentro dessa concepção, colocar
na mão dessa figura que ele chama de imperador, e a partir daí, tendo colocado esse processo, ele desenvolve isso daí e tem suas consequências. Nós fizéssemos um paralelo hoje, pegando a concepção de Hobbes lá, desse estado de natureza, da questão política, e olhando para hoje, a questão da democracia, a gente percebe a grande diferencial que tem aí. Mas apesar de ter pessoas que imaginam que esse poder é divino, se esse poder é divino, as pessoas têm que sujeitar esse poder, porque se você vai contra esse poder divino ou contra o rei naquela época, você está indo contra Deus e contra a realidade. E tinha essas consequências. Muitas pessoas acabaram morrendo, ou foram assassinadas de alguma forma, por não seguirem nem imaginarem, tá? E dentro da concepção da contratualista, e você coloca todas as suas vontades, seus desejos na mão desse imperador. Imaginemos se hoje as pessoas fizessem, no nosso tipo de governo, colocassem todas as nossas vontades e desejos na mão do nosso querido presidente. Como é que seriam as consequências? Porque é a forma como esse poder é exercido e tem consequências na sociedade. Então nós vemos, se um poder não é bem utilizado, quando ele é utilizado para massacrar, para destruir, tem suas consequências. Se a gente olhar, principalmente na Segunda Guerra Mundial, em que teve um homem que utilizou esse poder, exemplo de uma nação, que a Alemanha, vai se desenvolvendo na Europa, vai se espalhando essa ideia, esse pensamento, e a gente viu o que foi atingido nesse processo todo. Então, historicamente, a gente fala de 6 milhões de pessoas mortas por causa de uma ideia de um poder. E esse poder que não podia ser questionado porque era alguém que exercia esse poder. E é interessante que esse forma de poder que aconteceu naquele período, principalmente na Segunda Guerra, foi um poder através do discurso, através da fala ou do convencimento da maioria. Alguém que tinha uma boa retórica, um bom discurso, convencia as pessoas, elas acreditavam e ofereciam, se dedicavam, sem questionar. Porque era a forma como era colocado, como era apresentado, e se imaginava que era até verdade pensar daquele jeito. E se esse cara imaginava dessa forma, imaginava desse jeito, problema resolvido, as pessoas só tinham que seguir essa forma. E aqueles que não condiziam com aquilo que se imaginava, que se pensava, tinha consequências. A mesma coisa acontece dentro do contratualismo também, na concepção hobbesiana, em que os indivíduos colocam seus desejos de vontade na mão desse imperador, e se as pessoas concordando ou não concordando mais, você colocando essa possibilidade na mão desse indivíduo, então ele poderia exercer de todas as formas, todos os mecanismos possíveis para manifestar o seu poder. Então, Hobbes tem essa preocupação de justificar esse poder absolutista, e a tal ponto que as pessoas não deviam se questionar, não deviam fazer perguntas, mas, acima de tudo, aceitar essa forma de governo, porque esse poder era divino, então se é um poder divino não deve ser questionado. Mas a gente imagina, quando se fala de estado de natureza, esse homem por si só, que dentro desse convívio ele vai mudando essas concepções, porque lembrando que ninguém é ele, a gente sempre fala que nós somos seres de relação, e dentro desse processo relacional que nós temos, vamos desenvolvendo certos conceitos, certas ideias, e cada um é filho de um tempo. Então imagina que nesse período Hobbes está vivendo a experiência do absolutismo, e você tem que justificar esse poder a tal ponto em que as pessoas, olhando para esse tipo de poder absolutista, não devem ser nem questionado, não devem fazer nem questionamento, nem pergunta, mas sim aceitar de forma livre, mas dentro desse pacto ou desse contrato, que chamava desse contratualismo, onde você colocasse o contrato, você colocasse tudo aquilo que você tem na mão do indivíduo para exercer esse poder, para assim tentar pelo menos se encontrar naquele ambiente, uma harmonia, para que não tivesse desarmônico, porque o estado da natureza é violento, então ele precisava colocar dentro desse processo de contrato toda essa violência, toda essa forma de ser, para se convergir num ponto melhor. E o Leviatã é essa figura desse ser mitológico, nesse caso do poder desse estado que desenvolve dentro da sociedade. Então esse poder, independente da forma ou maneira como ele agisse, mas tinha a concepção do poder divino, então esse poder deveria ser seguido, obedecido, sem ser questionado, ou questionado, não aceitar. Vocês colocavam a mesa desse poder, foi justificando ao longo do tempo esse processo todo e não mudou. O que você trazer para hoje, tem pessoas que ainda pensam dessa forma, a forma que exerce o poder, só olhar para as ditaduras, em que se imaginava que o poder não devia ser questionável, e se não fosse questionável, era sujeito até a morte, e naquele período não é diferente. Está vivendo lá o absolutismo da figura do rei. A gente percebe que, com o passar do tempo, quando chega as revoluções, que diz a Revolução Inglesa ou a Francesa, em que você tem esse poder absolutista praticamente ele desaparece, ele some,
Por causa desse pensamento que os anos começaram, lembra? Quando eu falava que o Renascimento e o Iluminismo foi essa grande contribuição para que o homem não colocasse sua ideia, esse pensamento na mão de um indivíduo ou de uma religião específica, mas ele próprio, pela Iluminismo, ele começa a desenvolver todas as habilidades dentro do conhecimento para fazer esse processo todo. Mas, dentro da experiência contratualista, a gente vê uma justificativa de um poder através de uma ideia, de um pensamento. Isso perpassou na Europa. As pessoas acreditavam que ali estava sendo feito de forma correta, a maneira para justificar o poder do indivíduo dessa forma. E isso foi por bastante tempo, as pessoas acreditavam, mas com as revoluções essa ideia é quebrada, as pessoas começam a se desvincular dessa figura, o absolutismo vai por água abaixo, ele desaparece, e daí vai ser das formas de governo que a gente conhece hoje. Mas quando você quer justificar um governo ou uma forma de você ter esse ato de governar, então você tem uma ideia, um pensamento para justificar. E esse contratualismo tinha esse papel de justificar, de apresentar que aquilo que está acontecendo ali é a melhor maneira dá para se evitar o conflito, porque o homem, por não ser de natureza violenta, era a forma que tinha de contribuir à harmonia naquele espaço. E Hobbes desenvolve isso ao longo do tempo, outros pensadores também desenvolveram, mas é só para te imaginar como é que você pensava sociedade e nação naquele momento. Quando se falava de absolutismo, até tal ponto em que você coloca a figura desse imperador como esse quase que um Deus mesmo que determinava tudo, as regras de desenvolvimento. E nesse processo todo, então você imagina a capacidade que se tem para justificar uma atitude, um ato de um indivíduo através de uma ideia, de um pensamento. Então, você faz um paralelo com o nazismo muito parecido, em que você tem uma ideia de alguém que justificava que aquelas atitudes eram as melhores a serem feitas para solucionar um determinado problema. Então, nesse caso, era o problema na Segunda Guerra. Era o judeu, então tinha que ser exterminado e eliminado, não só ele, mas você tinha negro, homossexual, nem todos. Mas quando você fala do absolutismo, até o ponto que justificava o poder desse imperador. Que os seus atos eram justificáveis, até se ele mandasse matar ou destruir, é porque tinha a concepção do poder divino, é como se Deus estivesse falando através daquele indivíduo. Então, tudo que ele falava, apresentava, não podia ser questionado, porque é como se Deus estivesse utilizando aquele instrumento, aquela pessoa, nessa concepção, para exercer esse poder. E a gente sabe que um poder que a gente chama de poder coercitivo, que as pessoas não questionavam, existia aquele poder que era muito parecido com o ditatorial, em que determinava tudo. Isso é o rei, é a mesma coisa que Deus está falando, as pessoas não questionavam, não verificavam se aquele daí poderia ser ou não. E pensadores justificavam, tá, essa ideia absolutista dessa figura desse Deus, nesse caso o imperador, que poderia fazer tudo isso, e a gente vê as consequências que se teve. E ao passar do tempo, a gente viu que a revolução aconteceu, foi para quebrar esse paradigma desse poder absoluto que as pessoas imaginavam que existia, porque tinha opressão, tinha miséria, tinha fome, porque lá naquele indivíduo que colocava esse poder tinha tudo, mas infelizmente a gente percebe que esse indivíduo não entendia, não compreendia. Depois, quando as pessoas começaram a pensar, a se reunir, interagir, eles começaram a observar que esse tipo de poder não condizia com a realidade, mas dentro da filosofia política a gente começa a perceber que com Hobbes, Rousseau e Maquiavel, a justificativa desse poder absoluto. Isso perpassou o tempo, perpassou a história, e hoje a gente estuda isso daí, observa isso daí, até que ponto uma concepção de um contrato que você coloca, como se você assinasse um contrato em branco e colocasse todos os teus desejos e vontades na mão de um ser, de um indivíduo. E nesse caso, nesse período, era do imperador. Não é o documento assinado em si, não é papel, mas era uma justificativa para você acreditar nesse poder soberano absoluto, e não devia ser questionado. Então, aí, o resultado que nós vemos hoje, os desenvolvimentos acontecendo ao longo do tempo, esse processo vai, e ainda continua na mesma que nós estamos hoje. Então, galera do segundo, dê uma olhadinha nesse indivíduo, nesse Thomas Hobbes, dê uma olhadinha no Leviatã, pode fazer uma pesquisa no Leviatã, ver qual é o processo, qual foi a ideia que Hobbes teve ao criar essa obra, qual foi a motivação em que ele fez a obra Leviatã, o que ele estava justificando. Nessa vez que a justificativa era do poder absolutista, ou a figura desse imperador. Mas é bom se a gente ler a obra para a gente entender, ter uma visão de como é que se imaginava, tá, poder político. Quem está falando de filosofia política,
de que forma a política está sendo vivida nesse período, de que forma ela está sendo colocada, como é que ela está sendo vista, como é que ela está sendo utilizada na realidade. É importante que a gente veja, observe e se pergunte: o poder, será que ele pode mudar uma realidade da forma como ele é utilizado, da forma que ele é aplicado em determinada situação? Será que esse poder trouxe algum benefício, se a gente falar aqui desse contratualismo, dessa concepção de Hobbesiana, desse poder absoluto? Então, galera do segundo, bons estudos para vocês. Dê uma olhadinha lá no nosso material, que se a gente tem alguma coisa, a gente ainda não recebeu em mãos, mas a gente vai receber esse material e a gente vai continuar conversando, porque esse tema é interessante, que faz um paralelo com a nossa política. Até que ponto a nossa visão tem que ser diferenciada acerca desse pensamento aqui político. Valeu, galera do segundão, bons estudos e até a próxima.